Gente boa, vamos fazer mais um vídeo aí sobre essa banca louca, IBFC, para a Polícia Militar da Bahia. Eu achei que muita coisa ficou para trás. E especialmente algumas pegadinhas ficaram para trás. E são pegadinhas maliciosas, são assim pontos de sacanagem mesmo que eles colocam para pirar o candidato. E eu achei que o trabalho anterior ficou incompleto. E o vídeo ficou gigante, então eu vou tentar fazer um vídeo menor e tapar esses buraquinhos. Aqui eu estou te pedindo para inscrever no canal, para dar aquela força para gente, divulgar o canal, se você curtiu, participar da vaquinha se possível e assim que eu termino o vídeo, na descrição do vídeo e nos detalhes do vídeo, eu sempre coloco o material disponível aqui, ó, que é no nirvanatomo.com.br. Aqui já tem a última videoaula sobre a Polícia Militar, né? Então, interpretação de texto, exercício sobre pontuação, crase. Agora eu vou colocar aqui em cima, né? Antes do concurso militar da Bahia, eu vou colocar essas pegadinhas. E aqui, cara, eu te peço também para acompanhar pelo Facebook, que você vai facilitar a minha vida. Por quê? Tem muita gente me sugerindo aula, alguns comentários sobre aulas, etc., nos vídeos. E às vezes eu não consigo responder tudo, ou eu respondo tudo e demoro bastante. Então nessas postagens aqui, ó, é que você pode me ajudar, porque aí vai ficar tudo organizado. Por exemplo, ontem eu postei uma videoaula sobre as pegadinhas da banca IBFC. Coloquei aqui, tá vendo? Olha. Geralmente quando eu vou postar um novo vídeo, eu falo aqui sobre sugestões, dicas, o que você precisa ou não. Então aqui a gente se comunica melhor. Se você puder chegar aqui e curtir essa página do Ivan Atômico aqui, você facilita a nossa vida, tá? Então vamos fazer agora algumas pegadinhas, são vários exercícios aqui, olha, que a gente bate o olho e fala assim, é fácil, acertei. Mas tem alguns lances a ser discutidos. Inclusive eu peguei aqui nesses exercícios algumas possibilidades de você peitar a banca e anular a questão. Eu acho muito importante isso, você ter essa autonomia, né, essa segurança para poder peitar uma questão, falar, olha, essa questão está errada e eu quero anulá-la. Então vamos fazer essa nova videoaula. Bora estudar. Sobre as palavras sublinhadas em uma placa amarela fixada na parede de um prédio na Travessa Calduro, no bairro Bonfim, região central de Porto Alegre, alerta que os carros estacionados na região costumam ser arrombados. É correto afirmar que... Agora vem as opções, somente as três primeiras, a segunda, a quarta. Então agora eu vou pegar essas palavras e vou colocá-las aqui na ordem para facilitar o nosso estudo. Então, primeira palavra fixada, segunda palavra travessa, terceira palavra bairro, quarta palavra central, quinta palavra carros. E agora eu vou analisar essas possibilidades. Letra A. Somente as três primeiras possuem dígrafo. Para analisar isso aqui, eu preciso fazer a divisão silábica. Fixada. Fixada. Nesse fixada aqui, cara, eu não tenho o dígrafo. Eu tenho um número maior de fonemas. Você consegue perceber? Você escreve fixada com X e fala, né? Quando a gente fala assim, olha, fixada. Então eu tenho um número maior de fonemas e não tenho esse dígrafo na primeira. Na segunda e na terceira eu tenho. Você sabe identificar quais são esses dois dígrafos? Eu tenho o dígrafo SS, que eu posso falar travessa, e eu posso falar bairro. Então eu vou eliminar duas letras e transformar numa única pronúncia. E o mesmo acontece aqui para baixo. Aí você fala assim, Carlão, onde é que estão as pegadinhas? Espera aí, fica firme aí que eu vou te mostrar. Daqui a pouco o bicho vai pegar. Letra B. A segunda possui dígrafo, a terceira hiato, a quarta encontro consonantal. Vamos ver. A segunda dígrafo, tá certo. A terceira hiato. Vamos fazer a terceira então, a divisão silábica dela para ver se tem hiato nisso aqui. Bairro. Não, ela não tem hiato. Tem hiato não.
Quando eu tenho duas vogais juntas, eu tenho um ditongo. Não é hiato, não. Isso aqui está ao contrário. Essa letra B está errada. Letra C. A quarta palavra possui dígrafo e encontro consonantal. Quarta palavra, central. Central. Agora vem as pegadinhas. Quando você chega num exercício desse daqui, eu te sugiro, cara, passar primeiro pela matéria que eu disponibilizei no site. Não adianta sair aqui no chute pensando que isso, aquilo, aquilo outro, depois mandar dúvida desesperadora que não conseguiu fazer a questão. Poxa, estude antes. Se você der uma estudada lá, você não cai nessas pegadinhas aqui. Observe que a sacanagem dessa questão é colocar várias possibilidades para várias palavras e fazer com que o candidato se perca no número de palavras. Olha, que eu tenho 5 palavras e cada letra aqui trabalha com um grupo específico de palavras. Observe que a letra A trabalha com as 3 primeiras. A letra B trabalha com a segunda. A letra C trabalha com a quarta. Na letra D tem a segunda e na quinta. Na letra E tem a primeira, a terceira e na quinta. Típico desse concurso. Poderia ser mais simples, mas eles gostam de botar essa sacanagem. Então, para você não cair nisso, dá uma olhada na matéria antes. Letra C. A quarta palavra possui dígrafo e encontro consonantal. Tem dígrafo? Tem. Central. Como é que fica esse dígrafo? Fica assim, olha. Central. Eu tenho encontro consonantal? Tenho. TR aqui. Então, a resposta certa é a letra C. Teria alguma possibilidade, cadê o amarelão? Teria alguma possibilidade de acertar isso aqui no chute? Claro que tem, né? Você tem aqui 5 possibilidades, você dá um chutão aí e acerta. Mas se você fizer a divisão silábica, descobrir a sílaba tônica, fizer a leitura de cada palavra, dos fonemas, separar os dígrafos, você chega rapidamente à resposta correta, que foi a letra C, e pronto, acabou. Apertar mais um pouquinho aqui. Dentre as palavras abaixo, presentes no texto, assinale a opção cujo vocábulo é acentuado por uma regra diferente da que justifica a acentuação dos demais. Eu vou pegar todas essas palavras, vou analisar a acentuação gráfica de cada uma, a sílaba tônica, e se nessa sílaba tônica há uma acentuação, e depois eu vou ver qual delas está diferente. Primeiro passo, cérebro. Cérebro. Trata-se de uma palavra proparoxítona. Indivíduo. E, cara, tive dúvida. Dúvida. Simples. Já te expliquei isso uma vez, 2, 10 mil vezes, vou explicar outra vez. Entra aqui, ó. Digita nesse dicionário que é a palavra que você precisa. Quando você busca nesse dicionário a sua pesquisa, cara, isso aqui é uma gramática. Sai o significado de indivíduo. Aqui embaixo sai sinônimos de indivíduo. Depois tem a definição de indivíduo como classe gramatical, divisão silábica, plural. Olha que bacana. Se fosse verbo, traria a transitividade. Então use esse dicionário. Enquanto você estiver estudando, use. Será muito útil para você. E é muito útil para mim. Observe aqui. Separação silábica. Indivíduo. Opa, eu tenho aqui o caso de uma paroxítona terminada em ditongo. Vamos voltar lá então. Paroxítona terminada em ditongo. Próxima palavra, únicos. Únicos. Proparoxítona. Achávamos. Achávamos. Proparoxítona. E essa daqui? Diagnóstico. Diagnóstico. Proparoxítona também. Então eu tenho essas duas últimas como palavras proparoxítonas.
Não sei fazer a divisão silábica de diagnóstico. Não. Vem aqui, ó. Olha o meu dicionário aí. Olha o nosso dicionário aí. Que fantástico. Está dividido para você aí, ó. Tá claro? Então, a errada ficou a letra B. Poxa, eu achei esse fácil, cara. Por que você fez ele até o fim? Para te mostrar a sacanagem. Observe o que ele está pedindo. Presta bastante atenção. Dentre as palavras abaixo presentes no texto, assinale a opção cujo vocábulo é acentuado por uma regra diferente da que justifica a acentuação dos demais. Ou seja, encontre uma palavra cuja acentuação gráfica é diferente das outras. Eu não poderia resolver só até a letra B. Você sabe por quê? A primeira é cérebro, é uma palavra proparoxítona. A segunda é indivíduo, a palavra é uma paroxítona. Eu poderia ter aqui para baixo mais proparoxítonas ou eu poderia ter aqui para baixo mais paroxítonas. Por isso eu não marquei imediatamente a palavra indivíduo. É um instinto nosso, cara, numa prova, bater o olho em cérebro, indivíduo e únicos e falar assim, únicos é proparoxítona, cérebro é proparoxítona. É indivíduo que está errado. Mas não faça isso. De repente tem algum lance aí que dá para abrir recurso. No caso aqui, eu fui até a letra B, não deu para responder, eu fui à letra C, D e E para justificar corretamente a letra B. Eu li tudo. Na letra anterior, essa aqui, quando eu já esbarrei na resposta certa, que só pode ter essa resposta, eu já marquei a letra C. Qual das palavras abaixo foi acentuada pela mesma regra que a palavra cadáver, usada no texto? A palavra, então, é cadáver. Qual é a divisão silábica? Ca-da-ver. Você sabe as regras de acentuação gráfica? Não? Então fudeu, você tem que saber isso aí. Principalmente essa jogadinha aqui, acentua-se graficamente as paroxítonas terminadas em LNRX. É o que vai cobrar demais em concurso. Eles adoram cobrar isso aí. Paroxítonas terminadas em LNRX. Cadáver é uma paroxítona terminada em R. Então vou até botar amarelão nesse aqui também aqui em cima. Pronto. Vamos descobrir qual tem a mesma regra. Agora vem a sacanagem. A mesma regra significa que você vai encontrar uma paroxítona terminada em LNRX, ou você vai encontrar na mesma regra uma paroxítona terminada em R. Porque aqui ele está pedindo a mesma regra e não especificou qual é a terminação da mesma regra. Entendeu a sacanagem? Aqui ele não especificou que seria terminada em R. Eu descobri que é terminada em R através da análise da acentuação gráfica. Vamos analisar então. Eletrônico. Eletrônico. É uma palavra proparoxítona. Zíper. Zíper. Paroxítona. Terminada em R. Aqui eu posso parar. Esse exercício aqui me permite, entendeu o que eu quis dizer em relação ao anterior? Esse exercício aqui me permite parar o lance e falar, poxa, é a letra B. Não preciso nem olhar as outras, porque se o concurso falar que é a letra C, D ou E, eu tenho a certeza, não vem com certeza absoluta, não existe certeza absoluta. Estou vendo pleonasmo, tá? É certeza. Eu tenho a certeza de que se trata da letra B. Porque tem uma regra, ok? Uma regra que justifica a paroxítona terminada em R. Bacana? Analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa que apresenta erro de língua portuguesa. A oração é assim. E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se em uma posição menos incômoda, acertando as pontas. O que o concurso quer de você aqui é saber se você tem noção das regras de acentuação gráfica, especialmente a galera mais velha aí que está acostumada com a acentuação gráfica antiga,
e chegou o acordo ortográfico e trouxe novas adaptações. Essa questão pode parecer muito fácil, mas para outros ela pode oferecer um certo risco. Por quê? Vamos ver aqui. Erro de língua portuguesa. Quando eu falo erro de língua portuguesa, não citei qual a matéria da disciplina língua portuguesa será abordado. Camarada pode cismar que é a letra A, o amarrar. Eu posso colocar o O antes do amarrar? Posso. E o amarrar vai deixar de ser verbo e vai se tornar um substantivo. Aquilo que eu boto um artigo definido antes, ele se torna um substantivo. Letra B, menos incômoda está certo ou está errado? Tem que falar menos incômoda ou menos incômoda? Não, está certo, é menos. Não existe a palavra menos. Do sapato, vamos ver aqui. E o amarrar do sapato, não vejo nenhum problema disso aqui, do sapato. Está certinho. Por fim, eu chego na letra D e vejo que é a letra que está errada. Por quê? Observe que aqui não tem a trema. E aqui foi utilizada a trema. Correto? Você não utiliza mais essa forma. Não existe mais trema na língua brasileira, ou língua portuguesa inspirada no português lusitano. Essa letra está errada, embora traga a resposta certa. Mais tranquilo aqui, está certo. Mas por que essa daqui é errada? Porque ele remete a um tranquilo aqui, onde está errado, não se usa trema. Uma questão fácil e que exige bastante atenção, não é isso? Ficou a letra D. O novo acordo ortográfico nos apresentou algumas alterações de acentuação de palavras em língua portuguesa. Leia as alternativas abaixo e assinale a que apresenta somente palavras acentuadas corretamente. Observe que há um drama, especialmente para mim. É esse lance aqui. Quando saiu o acordo ortográfico novo, eu fiquei muito perdido, porque eu não sabia o que utilizar, quando utilizar e como utilizar. Eu estava acostumado com uma regra, eu já tinha memorizado, eu já trabalhava há muitos anos com uma regra, e de repente chegou um acordo ortográfico novo, retirando essas regras e implantando outras regras. Tive problema como várias outras pessoas tiveram problema. Então vou te dar uma dica aqui de como sair dessas charadas impostas pela banca IBFC. Observe nas letras A, B, C e D que eu tenho a palavra sequência. Se eu for um cara esperto, eu vou observar que sequência perdeu o trema. Eu não tenho esse trema aqui, ó. Não tem. Eu vou ficar somente com a letra B e com a letra C. Entre a B e a C, agora separando as duas, eu vou precisar agora fazer o resto. Deixa eu separar a C também aqui. Ideia. Separando. I-dei-a. Em cima. I-dei-a. Essa palavra ideia não pode ser acentuada agora para a galera dos veião que estão comigo aí, né, que estão sofrendo. Eu também sofri demais com isso. Porque eu tive que aprender outra regra. Nessa regra aqui não se acentua o ditongo aberto das paroxítonas. No caso, o EI não receberá acento. É a letra C. Lendo até o fim, vê se vai bater. Caráter. Bateu. É uma paroxítona terminada em R. Boia. Eu vou separar assim. Boi-a. Mesmo caso da palavra ideia. O oi e o ei não serão acentuados. Olha aí. Saúde. Sa-u-de. Acentua-se o i ou u quando eles formam hiato numa palavra paroxítona, podem ser seguidos de S e não podem ser seguidos de NH
na próxima sílaba. Então ficou a letra C. Essa aqui dá para matar com extrema facilidade. O único problema dela é que vai pegar a galera mais velha, que estuda para concurso há mais tempo, e não tem ainda domínio sobre as novas regras do acordo ortográfico. Vamos começar a apertar? Então vamos começar com esse aqui, ó. O sufixo eiro, presente em jornaleiro, vou pegar esse jornaleiro então aqui, que falou do sufixo. O que é o sufixo? É o pedacinho que vem depois do radical. Prefixo que vem antes do radical. Tem um significado. Então, o sufixo eiro presente em jornaleiro tem um significado. Assinale a alternativa em que esse sufixo tem um valor diferente do que se observa em jornaleiro. Observe que as palavras da letra A, B, C e D terminam em eiro. Ele está perguntando qual dessas aqui tem o mesmo sufixo de jornaleiro, ou seja, eiro, e esse eiro não significa o mesmo que significa em jornaleiro. Primeiro eu vou marcar esses eiros, olha. Pedreiro, açougueiro, engenheiro, formigueiro. Marquei, pronto. Dá para você matar isso aqui na base da esperteza, que é o jeito mais fácil. E dá para você matar na base da gramática. Daí tem que pensar mais um pouco. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Pedreiro, leia. Para o vídeo aí agora e dá uma lida, olha. Pedreiro, açougueiro, engenheiro e formigueiro. Agora eu vou lhe explicar da maneira mais simples. Pedreiro é quem mexe com pedra. Açougueiro é quem mexe com açougue. Engenheiro é quem mexe com engenho, ou engenharia. Formigueiro é quem mexe com formiga. Opa, pulou a letra D. Essa letra D ficou estranha. Eu tentei fazer aqui da maneira mais simples, como qualquer pessoa faria, tá certo? Pedreiro mexe com pedra, açougueiro mexe com açougue, engenheiro mexe com engenho e formigueiro mexe com formiga. Essa é a análise simples de um camarada que não está interessado em raciocinar pela gramática. Ele acertaria essa questão, que ficou a letra D. Agora, qual a justificativa gramatical? Esse eiro significa ocupação em alguma coisa. Então, esse eiro significa que o camarada, ele ocupa a condição de pedreiro, o outro ocupa a condição de açougueiro, e o outro ocupa a condição de... Então, nessa letra A, fala que o sujeito tem a ocupação de pedreiro, ok? Então, eiro significa ocupação. Primeiro significado do sufixo eiro. Vou colocar aqui embaixo. Eiro, primeiro lance que significa ocupação. Então, a ocupação desse camarada aqui é um pedreiro, a ocupação desse aqui é um açougueiro, a ocupação desse aqui é um engenheiro. Agora, a ocupação desse cara aqui não é um formigueiro. Então, eu tenho outro significado para esse sufixo eiro. O eiro significa coletividade. Formigueiro é o coletivo de formiga, formigas juntas. Portanto, ficou a letra D. Dava para você matar através de duas observações simples, que era a letra D. Porque o sufixo eiro significa ocupação ou coletividade. Eu matei a ocupação, sobrou a coletividade. Um pouco mais difícil? Esse aqui teve que pensar um pouco mais. Vamos buscar outra difícil. Olha essa questão. Eu não vou botar o texto para você, porque não precisa. Eu preciso da questão e não do texto. Esse texto pode cair em qualquer situação de uma prova gramatical. E ele exige do aluno um lance que ele vai ficar entre adjetivo e entre advérbio. Para decidir isso, eu tenho uma regrinha básica, clássica e muito fácil. Olha só, a palavra desesperadas, no início do 5º parágrafo, refere-se ao substantivo jovens e deve ser classificada morfologicamente como... O que é morfologicamente? Morfologicamente é quando eu trato uma palavra como sendo um substantivo, um verbo, um pronome, um adjetivo, um advérbio. Ele está perguntando qual a utilidade de desesperadas.
Desesperadas, ele me deu a dica que está mais ligada à palavra jovens. Mesmo estando ligada à palavra jovens, o que eu vou fazer? Eu vou ficar entre essas duas opções aqui. Eu só posso ter desesperadas como um advérbio ou um adjetivo. Eu sei que você já teve essa dúvida em algum instante da sua vida. Por exemplo, eu vi as jovens desesperadas. Você olha para essas desesperadas aqui, que eu vou marcar aqui agora, e fala assim: esse desesperadas é um adjunto adverbial de modo, ou seja, o modo que elas chegaram é desesperadas, ou, nesse caso aqui, é um predicativo. No caso do exemplo que eu dei aqui em cima, nesse exemplo aqui, que eu vou botar em amarelo, se é um predicativo do objeto. Perfeito? Até aqui está ok? Então vamos avançar mais um ponto. Diante dessa dúvida, diante dessas duas condições, eu preciso saber se ele é um adjunto adverbial de modo ou predicativo do objeto. Se ele for predicativo do objeto, a condição morfológica dele é ser um adjetivo. Se ele for um adjunto adverbial de modo, a condição morfológica dele é ser um advérbio. Explicando minuciosamente, adjetivo é uma qualidade. Como eu tenho um predicativo do objeto, é uma qualidade momentânea, quer dizer que elas não são sempre desesperadas. Elas chegaram, e quando eu vi essas meninas chegando, essas jovens chegando, eu as vi desesperadas. Elas estavam desesperadas. Se for adjunto adverbial de modo, é o modo como elas chegaram. E como marcar a questão correta? Simples. Você tem que lembrar que o advérbio jamais varia. O adjunto adverbial e o advérbio jamais variam. Se eu colocar desesperadas, será sempre a palavra desesperadas. Então eu vou tirar as jovens e vou colocar os rapazes. Eu vi os rapazes desesperados. Você observou que mudou para desesperados? Olha só que eu estou te mostrando aqui. Muito importante isso. Tem gente que me pergunta diariamente essa dúvida. Não passou de desesperadas para desesperados? Então, eu mudei a estrutura da palavra. Eu saí de feminino e fui para masculino. Se eu mudei, imediatamente eu removo essa possibilidade de ser um adjunto adverbial. Por quê? O advérbio jamais varia. Portanto, poderá ser somente um adjetivo. Entendeu o que eu fiz? Eu achei, pelo lado sintático, a explicação para a pergunta morfológica. Se você não entendeu essa explicação, eu preciso que você volte aí, que você reveja esse pedaço, porque é muito importante para a sua vida diferenciar um advérbio de um adjetivo. A diferença é que o advérbio nunca varia e o adjetivo varia. Considere o fragmento abaixo para responder a questão. O homem de barba grisalha mal aparada, vestindo jeans azuis, camisa xadrez e jaqueta de couro, sentou-se no banquinho alto do balcão do botequim e ficou esperando sem pressa que o rapaz viesse atendê-lo. Essa pergunta é simples, extremamente simples. Mas aqui tem um lance, cara, que você pode ficar meio encalacrado. Letra A. Grisalha. Grisalha caracteriza a barba. Olha ela aqui. Grisalha, grisalha. Vou colocar nos dois um lance aqui para... Ah, o nosso amarelo aí. Pronto. Xadrez. Xadrez caracteriza a camisa. Vou fazer o amarelo outra vez, olha. Camisa xadrez aqui embaixo. Azuis. Onde é que está esse azuis? Azuis aqui, azuis aqui. Então caracteriza um lance.
E esse lance, cara, não é adjetivo. Eu tenho a certeza de que você não pensava assim. Você sabia que jeans não é um adjetivo? Você não usa calça jeans falando que jeans é uma característica da calça. Jeans é a composição da calça. Portanto, jeans é um substantivo, cara. Deu pra crer agora? Que porra de questão que é essa? Isso pode cair, velho. Jeans é um substantivo. É a composição da roupa. Ele veste uma roupa fabricada em jeans. Agora eu venho com a característica desses jeans, falando que eles são azuis. Portanto, a correta é a letra D. Porque jeans aqui é um substantivo. É a composição do produto e não a qualidade dele. Bacana essa questão? Eu gostei dela. É diferente. Vamos mais outra aqui, bem maliciosa. Considere as palavras destacadas na frase abaixo e assinale a alternativa em que se indica, respectivamente de modo correto, sua classificação morfológica. O que é morfologia? É o significado da palavra fora do contexto. Então, fora do contexto, a palavra pode ser um artigo, olha aqui embaixo, pronome, ela pode ser numeral, ela pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um verbo. Durante anos, o homem teve um sonho. Queria viajar de avião na primeira classe. Olha, primeira, eu vou começar por esse daqui. Primeira é um numeral, cara. Não é isso? Numeral ordinal. Primeira, segunda, terceira, quarta. O numeral ordinal indica uma sequência ou uma série onde aquilo de que está falando está incluído. Aqui eu estou falando que ele teve um sonho. Onde está a sacanagem dessa questão? Daqui a pouco eu te mostro, se você já não tiver percebido algum lance interessante aí, um lance diferente. Durante anos o homem teve um sonho. Ok? Então eu vou ficar com um de numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E da primeira classe eu tenho primeira, segunda, terceira, ordinal. Esse primeiro, cardinal, expressa uma quantidade absoluta e o segundo cita uma série ou uma sequência de coisas onde o contexto ficará incluído. A resposta é a letra A. Agora eu venho com a sacanagem e eu quero fazer um protesto aqui ao vivo, cara. Quero que fique gravado isso no vídeo. Olha que absurdo, cara. Tá ouvindo aí no fundo? Esse caminhão de propaganda não sai da minha porta, velho. Toda hora essa bosta passa aqui. É um atrás do outro. Isso é um saco, cara. Isso é um saco. Esse cara devia botar esse som na casa dele, fazer propaganda na casa dele, cara. Porra, que falta de respeito, velho. Voltando aqui, desculpa o desabafo. Vai aparecer alguém aí que vai questionar da seguinte maneira. Carlão, peraí. Durante anos, olha só, durante anos eu tenho a noção de quantidade de tempo. Durante anos, pode ser 1, 2, 3, 10, 20, 40 anos. Esse homem teve apenas um sonho? Foi só um sonho que esse cara teve durante anos? O mesmo sonho? Se ele levar por essa parte interpretativa, ele vai se lascar, que ele vai marcar essa opção aqui. Vou botar sublinhado em negrito. Por quê? Ele vai interpretar que durante anos, um período muito grande, ele teve um sonho, ou seja, um pronome indefinido que significa um sonho dentre vários outros. E eu não estou especificando que sonho é esse, é apenas um sonho. Mas a sacanagem da questão é classificação morfológica. Queridão, ele não pediu interpretação nessa questão. Parece que a única questão do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação com que eu concordo. É a única questão que eu aprovo. É uma questão que tem uma sacanagem, mas a sacanagem está avisada que vai cair aqui, ó.
classificação morfológica e não interpretação de texto. Então você, durante anos, você vai pular o que remete-se durante anos e vai ler o resto. Ficou numeral e não pronome e numeral. Resposta certa, letra A. Nesse exercício aqui, eu tenho dois grupos distintos de candidatos. Um primeiro grupo que vai questionar a situação e tentar acertar por concordância, e eu tenho o segundo grupo que vai tentar associar essa palavra destacada a um adjetivo ou advérbio. Vamos ver então o que cada grupo faria. O primeiro grupo faria assim: por concordância, há algum tempo venho afinando certa mania. Esse grupo observará assim: a palavra certa concorda com mania. A mania, então, certa concorda com mania. O que fazer daqui para frente? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, ora, certa é uma característica de mania. Tem gente que tem mania boa, mania ruim. Essa é uma mania certa. Então, o segundo grupo faria assim: mania certa, correto? Eu passaria esse lance para cá e classificaria esse lance como, do segundo grupo que eu estou falando, não estou falando nem que está certo ou que está errado, estou questionando os dois grupos. O primeiro grupo falaria que está correta a concordância e pararia por ali, porque certa no feminino estaria concordando com mania no feminino. E pararia por ali. O segundo grupo perceberia que certa é uma característica de mania, então ele inverteria e passaria aqui para baixo, mania certa. E qual seria a classificação de mania certa? Certa é adjetivo ou advérbio? Eu tenho mania certa, então eu tenho jeito certo. Se variou de certa para certo, vai ser advérbio ou vai ser adjetivo? É adjetivo. Bacana, hein? Então isso aqui vem com a seguinte função sintática: é um predicativo do sujeito, correto? Predicativo do sujeito. E vai funcionar como adjetivo, não poderia ser advérbio, porque variou de certa para certo. Agora vem a surpresa. Os dois grupos se fuderam completamente. A pergunta está correta: qual classe gramatical pertence? Mas existe aqui, na resolução desse problema, uma dica venenosíssima, que é essa daqui, olha, observe. Quando o anteposto ao substantivo, quando esse lance estiver anteposto ao substantivo, ou seja, quando a característica estiver antes do substantivo mania, a palavra certa, correto? Ele será um pronome indefinido. Bacana? Quando posposto ao substantivo, será adjetivo. Há algum tempo venho afinando mania certa. Aí é que está o veneno. Existe um caso especial para a palavra certa. E essa palavra anteposta ao substantivo, nesse caso aqui o substantivo é mania e vem o certa antes, ele se torna um pronome indefinido. Depois dele, se torna um adjetivo. Olha só. Então, a resposta correta é a letra C. Carlão, eu não entendi. Você não entendeu, brother? É porque é um caso especial, é uma exceção. E eu vi um trabalho desse daí no Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Eu resolvi colocar aqui porque é uma sacanagem. É uma sacanagem fundamentada pela gramática. É uma exceção fundamentada pela gramática. E eu quero que você refaça esse exercício aí agora. Volte o vídeo e refaça esse exercício. Considere o segundo parágrafo do texto,
Transcrito a seguir para responder a questão. Já deixei ela preparada para a gente. Não coloquei esse texto, eu peguei só o segundo parágrafo que interessava para a gente e marquei uns lances. Vamos ler aqui. Passei 23 anos ininterruptos escrevendo uma coluna que, em alguns momentos, era publicada 3 vezes por semana. Faz 8 meses que parei. Ele está te perguntando esse lance aqui. Olha aqui embaixo. Assinale a opção cuja concordância verbal seja equivalente à que aparece em faz 8 meses que parei. Se ele está falando que faz 8 meses que parei, ele quer que você encontre algo equivalente, ou seja, igual, na concordância verbal. Então, insanamente, esse exercício te pede para fazer uma interpretação em cima de uma concordância verbal. Eu não concordo com exercícios assim, mas eu tenho uma dica para te passar que vai quebrar o nosso galho. Como eu resolvo uma situação dessa? Na análise sintática, eu me preocupo em fazer assim. Eu marco o verbo, no caso aqui, faz, eu vou sublinhar, olha só, e parei, vou sublinhar, pronto. Eu procuro saber dos verbos a condição dos seus sujeitos. O faz, qual é o seu sujeito? Alguém pode fazer 8 meses? Alguém pode parar. Eu parei, tanto é que o sujeito aqui é o quê? Desinеncial, oculto ou elíptico. Nesse aqui em cima, faz 8 meses, eu não sei quem é o sujeito. Você que está me ouvindo, você pode fazer 8 meses para mim? Não, não posso. Eu que estou falando para você, eu nunca vou poder fazer 8 meses para você. O que eu quero dizer é que em faz 8 meses, o sujeito é inexistente. Eu vou usar esse lance para descobrir o resultado da questão. Vamos ler a letra A. Fazemos muitas coisas de que nos arrependemos. Verbos. Fazemos, marquei, e arrependemos, marquei. Fazemos nós. Achei o sujeito. Arrependemos nós. Achei o sujeito. Então, essa letra A não é equivalente a essa insanidade aqui em cima. Porque essa insanidade aqui não tem sujeito. Deu para sacar o lance que eu fui? Deu para sacar o lance que eu adotei? Eu acredito que isso para você agora é um enorme espanto. Mas, aos poucos, como você está se preparando para o concurso, você tem que ter todas essas habilidades prontas para serem usadas. Você pode lançar a mão de uma análise sintática, você pode lançar a mão de uma pluralização para saber quem é advérbio, quem é adjetivo, e assim você vai destruindo essas loucuras dessas bancas, especialmente dessa, né? Vamos tentar agora, tenta fazer comigo agora a letra B. Todos haviam chegado cedo. Observe que o haviam pluralizou. Se ele pluralizou é porque ele é pessoal. Quem é que haviam chegado? Todos. Então, sujeito simples. Letra C. Havia pessoas demais na festa. Quem é que havia? Pessoas. Ora, se for pessoas, o sujeito de havia deveria estar pluralizado. E havia não está pluralizado. Portanto, esse havia aqui, ele possui um sujeito inexistente. Aí você vira e fala assim, Carlão, prova. Prova agora. Havia o quê? Pessoas. Bacana. Objeto direto. Olha lá, botei em negrito. Demais. E na festa, adjuntos adverbiais. Eu provei para você que se trata da letra C. Façamos a letra D. Todos se fizeram presentes na festa. Verbo, fizeram. Marquei. Quem é que se fizeram presentes na festa? Todos. Olha o sujeito aqui. A mãe faz tudo o que ela quer. Verbos, faz, vou marcar aqui, e quer, vou marcar aqui. Pronto. Quem é que faz tudo o que ela quer? A mãe, sujeito. Provei para você que é a letra C.
Como que eu provei isso? Utilizando a análise sintática para interpretar e descobrir qual era o sujeito. O sujeito era inexistente, então ele era equivalente ao faz 8 anos que parei. Dúvidas? Volte essa questão e refaça. Aproveitando o embalo de pegadinhas sintáticas e interpretação de texto, quando mistura essas duas drogas, eu vou te apresentar essa questão. É uma questão, para mim, muito simples, que pode ser complicada para quem não presta atenção. Esses caras que já me acompanham no canal já vão ter uma certa facilidade, porque eu falei um lance e espero que a galera esteja seguindo esse lance. Olha só o que está perguntando. Ao observar a concordância verbal em fui eu quem criou a terra, conclui-se que, e agora vem as opções. Quais as opções eu tenho? O pronome relativo quem é sujeito do verbo criou. Os dois verbos estão flexionados na mesma pessoa gramatical. Se fosse usado que no lugar de quem, não haveria alteração na concordância. E o pronome eu é sujeito das duas orações. É claro que se você analisar uma por uma dessas questões, você resolvendo esses problemas, você vai chegar à resposta correta. Mas quem já me acompanha sabe que eu gosto de fazer isso daqui, olha. Marcar o verbo, marquei. Marcar outro verbo, marquei. Pronto. Depois eu vou perguntar ao verbo para achar o sujeito. Quem é que fui? Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Fui é sujeito oculto desinencial elíptico de eu. Ótimo. Perguntando o outro. Quem é que criou? Quem é que criou? Ele. Aí não vai bater. Ele criou a terra e antes, fui eu quem? Ah, então agora deixa eu entender. Esse alguém, representado por quem, criou a terra. Então, queridão, que já acompanha meu canal, quem não acompanha vai aprender agora. Marcar de amarelo aqui. Esse quem exerce a função de um pronome relativo. Embora eu não consiga substituir o quem pelo eu preciso fazer a seguinte pergunta: quem é que criou a terra? Assim você vai descobrir. Eu vou ver se eu consigo botar isso aqui em letra vermelha destacada. Vamos lá ver se eu consigo botar, olha, vermelho negrito. Melhorou? Quem é que criou a terra? Eu. Então, esse quem funciona como sujeito, na forma de um pronome relativo. Qual é a pegadinha nessa questão? A pegadinha é, como eu tenho aquele lance do pronome relativo que pode substituir pelo termo anterior, ou seja, o eu poderia vir aqui, se eu substituir o eu pelo quem, vai ficar assim, eu criou a terra. Nesse caso, eu não consigo modificar. Essa alteração entre o pronome relativo e o termo anterior pode ser feita somente diante do, olha aqui que eu vou escrever aqui, do que, vou colocar ela aí embaixo, para facilitar para você. Somente diante do que eu posso substituir. Então, vou colocar aqui, ó, substituir o que. O quem não pode substituir. É outra exceção adotada por essa banca. Matei a questão com o pronome relativo quem é o sujeito, o verbo criou. Como? Fazendo análise sintática, marcando o verbo e pensando em cima daquela perguntinha que a gente já combinou. Quem é que criou a terra? Eu. Então, o quem tem função de sujeito, representado por quem? Pronome relativo. Considere as orações abaixo. Devem-se impor limites ao sensacionalismo. Tratam-se de questões polêmicas. Considerou-se no julgamento todas as provas apresentadas pela promotoria. A concordância está correta somente em... Fala para mim, você que está chegando aí agora ao canal, o que você vê nessa questão? Você consegue resolver isso? Você sabe a qual matéria ela remete?
Você que já está no canal, já trabalha comigo, então você tem que trabalhar assim. Eu vou pegar a número 1, número 2, número 3 e vou resolvê-las. Qual é a técnica que você vai usar? A de sempre. Qual é o nome dessa matéria? Prefiro não falar. Eu vou trabalhar assim. Devem-se impor limites ao sensacionalismo. Eu vou perceber que eu tenho um se aqui. Olha a doideira. Se. Por isso que eu não falei na matéria, cara. Porque se eu falar da matéria, você vai correr lá no tópico da matéria e vai se desesperar porque você não leu a matéria, etc. E dá para aprender por aqui também. Correto? Então eu tenho esses 3 sis. Se eles estiverem corretos, a concordância estará correta. Se algum desses estiver incorreto, eu vou marcar aqui embaixo também. Número 1, devem-se impor limites ao sensacionalismo. Vamos olhar a transitividade do verbo dever. Quem deve alguma coisa a alguém. Então é um verbo bitransitivo. Vamos passar então para a voz ativa. Limites devem ser impostos ao sensacionalismo. Olha que maravilha. Passei para a voz ativa. Qual era a utilidade desse se? Ele era uma partícula apassivadora. Passiva aqui, ativa aqui embaixo. Somente aceitarão a voz passiva e ativa os verbos transitivos diretos ou verbos bitransitivos. Número 2. Tratam-se de questões polêmicas. Eu vou pesquisar no dicionário verbo e vou descobrir que esse verbo ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, ele é bitransitivo e pronominal. Vamos achar aqui um exemplo que vai nos auxiliar. Exemplo para verbo transitivo direto e transitivo indireto. Ele vai discorrer, falar sobre alguma coisa. Trataremos amanhã a questão da segurança. Observe que aqui, olhe só, dá para ver? Eu não tenho preposição, eu tenho um artigo. Segundo exemplo, preciso tratar dos problemas infantis. Neste caso aqui, eu tenho a preposição. Então, espera aí, meu amigo. Você está querendo me dizer que esse verbo, nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto? Sim, ele é um verbo transitivo indireto. Então, esse se, sabe qual que é a utilidade dele? Ele é um índice de indeterminação do sujeito. E a forma tratam deveria ficar no singular, deveria ficar trata. Trata-se de questões polêmicas, porque quando é índice de determinação do sujeito, o verbo ficará no singular. A número 2 está errada. Eu não consigo falar de questões polêmicas são tratadas, porque eu não vou iniciar um sujeito com preposição. Jamais o sujeito será preposicionado. Deu para sacar a solução? Caso 3. Considerou-se no julgamento todas as provas apresentadas pela promotoria. Como eu fiz no verbo dever, como eu fiz no verbo tratar, eu vou fazer agora o verbo considerar. Quem considera, considera alguma coisa. Considerou o quê? É um verbo transitivo direto. Como esse número 1 também foi um verbo transitivo direto. Bacaninha? O verbo de baixo, verbo transitivo indireto, tanto é que já deu pau. Esse 3 aqui é verbo transitivo direto. Ora, se eu tenho se colado num verbo transitivo direto, é porque é uma voz passiva. Eu vou passar para ativa. Vamos tentar passar para a voz ativa. Todas as provas apresentadas pela promotoria foram consideradas. Viu a zebra? Consideradas
E aqui está considerou. Em outras palavras, aqui deveria ficar no plural, como está aqui embaixo, e aqui está no singular. Portanto, somente a primeira proposta está correta. Aqui nesse exercício, que eu considero um exercício nível profissional, o candidato precisa saber transitividade verbal e o uso do se, quando ele é índice de determinação do sujeito e quando ele é agente apassivador. Ele será agente apassivador quando o verbo se mostrar transitivo direto. Ele será índice de determinação do sujeito quando o verbo for transitivo indireto e o verbo deverá ficar no singular. Não entendeu? Volte esse pedaço e assista quantas vezes forem necessárias. Prepare-se agora para pensar bastante, porque essa questão ela gera recurso. Olha só que doideira. Considere o período e as afirmações abaixo. A imprensa é a voz da sociedade, pois a denúncia de crimes e desigualdades mobilizam as pessoas. Agora, a banca te fornece 3 assertivas. Observa-se o uso de metáfora. 2, a pontuação está correta. 3, há um problema de concordância verbal. Bora então. Observa-se o uso da metáfora. Onde que eu vou achar metáfora nisso aqui, meu brother? Poxa, a imprensa é a voz da sociedade. Isso aqui não é metáfora. Isso aqui, brother, é uma prosopopeia ou personificação. Concorda comigo ou não? Eu posso dar voz para uma imprensa? Imprensa que é alguma coisa que não é gente. Pode ser um jornal, pode ser uma televisão, pode ser um panfleto. Então, é uma prosopopeia ou personificação, não é metáfora. Então, a número 1 para mim já está errada. Para mim, já está errada. Número 2, a pontuação está correta. Não, ela não está correta. A imprensa é a voz da sociedade, pois, agora sim, eu botei a vírgula no lugar correto. Terceira assertiva. Há um problema de concordância verbal. Epa, concordância verbal? Onde está a concordância verbal aqui? A denúncia de crimes e desigualdades mobilizam. Eu tenho 2 verbos, né? Então eu tenho esse verbo que eu vou colocar em sublinhado e negrito e vou pegar esse mobilizam e vou colocar sublinhado e negrito. Ele está me sugerindo que há um problema de concordância verbal. Eu não vejo nenhum problema de concordância verbal. Eu tenho um verbo de ligação aqui, o é, e tenho o mobilizam, um verbo transitivo direto. Quem mobiliza, mobiliza alguém ou alguma coisa. Mobilizou o quê? As pessoas. Portanto, a imprensa é verbo de ligação. A denúncia de crimes e desigualdades mobiliza, concordando com denúncia, ou mobilizam, concordando com crimes ou desigualdades. Ele está querendo me dizer que há um problema de concordância verbal, pois o mobilizam deveria ser mobiliza, para concordar com denúncia. Ora, isso é facultativo. Eu posso concordar com o núcleo do sujeito, no caso denúncia, como eu posso concordar com os adjuntos adnominais, crimes e desigualdades. Isso é facultativo. E isso está na gramática do Celso Cunha, Lindley Sintra, Evanildo Bechara, Hernani Terra, Pasquale Ciproneto, Domingos Pascoal Segala. Eu posso ficar falando gramática aqui para você até amanhã. Isso eu encontro na gramática. E o que me deixou um pouco horrorizado na banca foi que, olha aqui que eu escrevi, a letra D que está correta segundo a banca. Brother, para a letra D estar correta, apenas a 1 e a 3 estarão corretas. Então eu estou falando que a 1 está correta, uso de metáfora,
Poxa, não tem metáfora aqui não, meu brother. Isso aqui é personificação ou prosopopeia. É claro que em todo caso de interpretação em figura de linguagem, sempre ocorrerá metáfora, porque a metáfora é a mãe da conotatividade. Tá certo? Agora, você afirmar que isso aqui é uma metáfora, está errado. Eu estou dando voz para um lance que não existe. Isso aqui é personificação à prosopopeia. Primeiro erro deles. Terceiro, há um problema de concordância verbal. Poxa, que problema que é esse, meu irmão? O mobilizam, o verbo, ele pode concordar com o núcleo do sujeito e pode concordar com os adjuntos adnominais. Então, diante de uma questão dessa, eu pararia, chamaria o cara que estava aplicando lá, o fiscal, etc., pediria uma folha imediatamente para escrever um recurso na frente de todo mundo, como testemunha. Olha, eu quero abrir um recurso agora contra essa questão. E você deve fazer isso, porque isso aqui é covardia. Tá? Eles fizeram aqui um lance bizarro de uma propriedade gramatical terrível. Isso aqui não se embasa em nenhuma gramática. Se você tem alguma sugestão para justificar essa letra da banca, você pode escrever aí para baixo. Mas até agora eu não achei meios para entender o porquê dessa letra D. Segundo eles, a letra D está correta. Mas, na minha opinião, eu analisando agora essa questão, número 1, observe o uso de metáfora, está errado. A pontuação está correta, errado, porque deveria ter a vírgula antes do pois. E há um problema de concordância verbal. Não tem problema nenhum ali, errado. Então, nenhuma das alternativas está correta. E eu tenho essa porcaria aqui. Letra D, apenas 1 e 3. Isso não existe. Isso aqui é questão de recurso. Ô, gente boa, você já viu esse exercício há alguns minutos comigo? Será que você consegue fazer isso aqui agora? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. De repente você acerta. De repente você já chegou ao raciocínio correto. Tá? Eu te sugiro isso. Para o vídeo e tenta fazer esse. Os que não pararem o vídeo, vamos tocar. Considere os períodos abaixo. Contrata-se faxineiros, precisa-se de faxineiros, devem-se analisar todos os argumentos. A concordância está correta somente em... Qual é a matéria disso? Não vou falar... Eu vou pegar o se aqui, ó, que é um lance comum nas 3. Pronto. Cadê o amarelão? Marquei. E vou ver qual é que é disso aqui. Espera aí, parece que quem contrata, contrata alguém. Ah, entendi. Então esse 1 aqui, ele está querendo me dizer que faxineiros são contratados. Se faxineiros são contratados, eu estou falando que o verbo é transitivo direto. Então, deveria ser contratam-se, porque esse se é uma partícula apassivadora. Correto? Então, essa número 1 já está errada. Número 2, precisa-se de faxineiros. Eu consigo mudar? De faxineiros são precisados? Não. Por quê? Primeiro, o verbo é transitivo indireto. Precisa-se. Precisa de quê? E eu não posso começar num sujeito com preposição. Então, essa aqui está certa. Número 3. Vamos abrir a lacuna aqui para ver se dá para responder a 3. Devem-se analisar todos os argumentos. Quem analisa, analisa alguma coisa ou alguém. Passando para a voz ativa aqui. Todos os argumentos devem ser analisados. Nessa voz ativa, eu observo que o devem está pluralizado e esse devem também está pluralizado. Então, esse se, por ser um verbo transitivo direto, ele passou para a voz ativa e ele estava com um si que significava partícula apassivadora. Então, esse número 3 está certo. Ficou mais certo esse aqui, né? Então, essa terceira aqui está certa. Esse exercício ficou mais fácil depois que eu resolvi aquele.
Portanto, as corretas são a segunda e a terceira opções. Letra E. Bacaninha? Foi mais fácil esse? Considere as orações abaixo. É necessário paciência, é necessária a participação de todos, é proibido a entrada de pessoas estranhas. Vamos matar isso aqui em 2 minutos? É necessário paciência, está certo, porque eu não tenho o artigo aqui. Se tivesse é necessário a paciência, estaria errado. Como eu não tenho, fica no masculino. Número 2, é necessária a participação de todos. Eu tenho esse a, artigo feminino. Tem esse artigo feminino? Tenho. Então, o necessário passa para necessária. Esse aqui está certo também. 3, é proibido a entrada de pessoas estranhas. Se eu tirar o a, funciona. É proibido a entrada de pessoas estranhas. Mas tem esse a, que é o artigo. Olha o artigo aí. Então deveria ficar é proibida. Esse aqui está errado. Deu para recordar essa matéria? Ficou a número 1 e a número 2. Letra D. Olha que facilidade, que delícia. É bom a gente fazer uns pesadões, né, cara? Uns negócios assim que gera recurso, umas doideiras. Que a gente chega num desse aqui, velho, a gente fica à vontade. Ficou letra D. E para terminar, vamos fazer uma doideira? Vamos ver se você acerta. Dá uma pausa no vídeo e faz isso aí para mim. Depois você volta a pausa e a gente vai estudar. Considere os períodos abaixo. Ela tem lindos olhos verde claros. 2. Os milhares de pessoas presentes adoraram o show. 3. Dado as circunstâncias, o melhor é agir rapidamente. A concordância está correta somente em... Vamos fazer? Esse verde aqui, olha, fica no singular, ele está certo, porque ele vai determinar o claros. Verde, claros. Correto? Número 2, os milhares de pessoas. Falo milhares de pessoas ou as milhares de pessoas? Agora eu venho te passar um susto, né, cara? Você fala o milhar, você fala a centena, a dezena, e quando você vai falar nos lances dos milhares, você fala os milhares ou as milhares? Ô velho, fala sério. As dezenas, as centenas, os milhares, os milhões. Então esse aqui também tá certo. Tomara que você tenha errado, velho. Porque antes errar aqui agora do que errar lá, né, velho? Errar aqui é de boa. Errar lá que é foda. Então aprende essa aí, ó, os milhares. 3. Dado as circunstâncias, o melhor é agir rapidamente. As circunstâncias dadas às circunstâncias. As circunstâncias dadas. Isso aqui está invertido. Deveria estar antes. Que é que são dadas às circunstâncias. Mas ele vai te mostrar dado. Então o correto seria dadas as circunstâncias. É um caso de inversão sintática. Deveria estar antes do verbo. Eu posso perguntar? Posso. Quem é que seriam dadas as circunstâncias? Bacaninha? Ficou a letra certo, certo, errado. Então ficou a 1 e a 2. Letra D. E agora eu vou finalizar o vídeo, cara, porque senão vai ficar outro vídeo daquele assim estourado, né? Se você tem mais alguma coisa para comentar sobre... Olha o cara fazendo a propaganda e outra vez, olha, você tem condição de gravar videoaula assim, olha. Tá ouvindo aí? O cara vem fazer propaganda debaixo da minha janela aqui para gravar videoaula. Eita! Mas bora que bora. Se você tem alguma sugestão, se você quer fazer alguma crítica, tem alguma dúvida, vá lá naquele Face, posta lá no link sobre o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ou deixa a dúvida aí para mim e para baixo no vídeo, que eu vou procurar saber. Vou procurar correr atrás e vou procurar te explicar isso da maneira mais simples possível. Valeu? Então um beijo no seu coração, gente boa. Obrigado pela companhia, obrigado pela força aí no canal, tá?
O canal tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso e a gente vai crescer mais e mais e mais. Um beijo no seu coração, fique bem, bons estudos e conte comigo. Até o próximo vídeo. Valeu!